Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é professor Antônio, sou professor aqui da Rede do Paulista, professor de Educação Física, e a gente vai dar continuidade ao componente Educação Física dentro do eixo Movimento e Ação, certo? Então, a gente vai estar dando continuidade ao trabalho em relação às ginásticas, né? A gente está conhecendo aí esse universo das ginásticas, os tipos de ginásticas, como as ginásticas elas vão sendo observadas dentro do processo de construção da humanidade, tá certo? E qual é o tipo de ginástica que a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma ginástica competitiva, né? Que é a ginástica artística, né? Pelo próprio nome assim, ginástica artística. Então vem da questão de movimentos artísticos, né? Dentro dos exercícios da ginástica, ok? Então vamos começar abordando primeiramente o que seria a ginástica artística, certo? Então a ginástica artística é uma ginástica, como eu falei para vocês, competitiva, certo? Essa ginástica, ela aqui no Brasil vai ser conhecida como ginástica olímpica, né? Mas é uma ginástica que vai trabalhar principalmente o quê, professor? A gente vai trabalhar com algumas capacidades físicas, certo? Capacidades físicas essa que vai ser tanto umas capacidades físicas em específico para os homens nessa modalidade, quanto para as mulheres. E qual seria a capacidade física que os homens vão trabalhar nos exercícios da ginástica artística? Os homens vão trabalhar com o elemento de força. Então, todos os seus exercícios vão estar voltados para o elemento força. E as mulheres vão trabalhar qual elemento? A agilidade, certo? Principalmente. Mas ambos vão trabalhar a flexibilidade, a coordenação motora, mas em ênfase maior, eles vão trabalhar com esses exercícios. Então, continuando. A ginástica artística, os atletas vão realizar um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Os movimentos que vão estar expressos na ginástica artística também vão nos revelar algumas capacidades físicas, como eu falei, a força, a flexibilidade, a agilidade, a coordenação motora e principalmente todos os exercícios vão trabalhar com o controle do corpo. Então, todas as sequências ginásticas vai estar presente esse controle corporal para eles saberem executar esses exercícios em específico. Então, a ginástica artística, ela é uma das antigas, mais antigas assim da história, né? Porque a ginástica artística, ela tem origem onde? Primeiramente no Egito, onde os artistas faziam acrobacias circenses para entreter o público. Então a gente já começa a observar que ela não era uma prática esportiva ainda, ela era uma prática de entretenimento do público, então era uma prática lúdica. Então os movimentos da ginástica artística estão presentes também nos elementos do circo. Continuando. Lá na frente, a gente vai observar essas exercitações com um olhar diferenciado na Grécia. E o que é que a Grécia aponta para a ginástica artística? Lá se tinha a acultuação ao corpo, certo? E a ginástica passou a ser utilizada em competições e como uma forma de treinamento militar dos exércitos. Então, lá na Grécia, onde surgiu os Jogos Olímpicos, certo? A ginástica, ela tinha algumas visões. Primeiro, embelezamento do corpo, né? Segundo, essa ginástica, quanto mais o praticante se exercitava, mais ele tinha capacidades bem desenvolvidas. Então, eles partiam para uma questão de competitividade entre os outros. E uma terceira coisa que a gente pode observar em relação à ginástica na Grécia é o treinamento de pessoas, certo? Para as prováveis guerras, certo? Então, treinamento dos exércitos. A ginástica artística, ela nasceu oficialmente onde? A gente viu um pouquinho da história, né? Como ela foi se desenvolvendo. Mas aí ela surgiu como ginástica artística onde? Ela surgiu oficialmente em 1811, quando o alemão Frederic Ludwig, certo, criou esse modelo de ginástica em Berlim e o primeiro clube dedicado ao esporte. Ou seja, surgiu a partir dos princípios da ginástica alemã. Então, lá na Alemanha se desenvolveu uma forma de exercitação do corpo, conhecido como ginástica alemã,
E ele criou aparelhos para a exercitação dessa ginástica. E com o passar do tempo, ele foi observando que as pessoas começaram a criar competições e começaram a competir nesses aparelhos. Então começou a surgir essa inserção aí da ginástica artística. Ainda dentro da história, a ginástica artística em relação ao público masculino sempre esteve em todas as edições das Olimpíadas. Então essa ginástica ela não foi exclusa, certo? E quando foi que as mulheres começaram a praticar essa ginástica enquanto forma de competição? Então, as mulheres elas começaram a competir em 1928 e a modalidade ficou fora de um Pan-Americano desde a estreia da competição em 1951. Então quer dizer que o público masculino nunca saiu das Olimpíadas, mas as mulheres, dentro de uma competição organizada pelo Comitê Olímpico, ficou de fora. Mas de lá para cá, todas as competições elas estão inclusas, tá certo? Então, para que a gente observe que as práticas elas não surgem assim aleatórias, elas surgem por uma necessidade, elas seguem toda a trajetória histórica da humanidade, né, dentro desse processo de construção cultural, dentro de um processo de construção humana. As modalidades e os aparelhos. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas modalidades. Vale salientar que na ginástica artística, os homens eles vão competir em cerca de 6 aparelhos. Já as mulheres vão competir em apenas 4 aparelhos. Lembrando que desses aparelhos, as mulheres e os homens eles têm 2 aparelhos iguais, que é o solo, certo? E o salto sobre cavalo. A gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles, tá certo? Mas é para a gente só se situar, que quando for lá, professor, tem um repetido. Não, é o mesmo movimento para homens e mulheres, mas aí tem algumas características que eu vou explicar depois, tá certo? Que vai diferenciar um pouquinho. Então, começando pelo solo. O solo é a prova em que envolve giros, saltos, passos e movimentos acrobáticos que são realizados pelo ginasta. O solo é praticado por um estado de 12 por 12, ou seja, é tipo um tatame, mas só que ele tem material que não prejudique na hora dos saltos. Ele tem mola na hora de realizar os saltos. Principalmente a gente consegue perceber esse impacto deles. As argolas é uma prova também masculina e a argola é um dos aparelhos que o ginasta mais exige força, certo? E essa força ele tem que ficar alguns minutos parado. Vamos observar esse exercício aqui nas imagens, tá certo? A primeira, onde vocês podem observar alguns saltos mortais, né? Algumas posturas, onde o atleta está realizando, se chama a prova de solo. Na segunda, vocês podem observar aí, que é as argolas. Então, o atleta, né? Ele está aí desenvolvendo seus exercícios, né? Que fazem parte também do contexto do que a gente viu lá nos fundamentos da ginástica, certo? Mas que são bem assim evidenciados quando a gente observa as imagens. A próxima prova é o salto sobre cavalo, certo? E o cavalo com alças. O salto sobre cavalo, o ginasta ele salta sobre um apoio de um aparelho, certo? E depois de uma corrida. Então, no salto sobre cavalo, o atleta ele corre, quando ele chega bem próximo do cavalo, certo? Ele pula e faz um salto para finalizar a sua sequência ginástica. Já no cavalo com alça, é utilizado bastante a força do ginasta, onde ele vai realizar paradas de mão, ele vai realizar movimentos onde as pernas fazem um movimento como se fosse uma tesoura, certo? Então, sempre movimentos de vai e vem, ok? Então, vamos observar na imagem como é que tá? Por exemplo, a primeira aí, o salto sobre cavalo, tá vendo? Ele corre, aí ele vai fazer o salto, e chegou na superfície. O cavalo com alças, a gente vai observar o quê? Vê só, ele faz esse movimento aí com as pernas, parecendo uma tesoura, depois ele faz uma parada de mãos, tá vendo? Então são exercícios que a gente realmente
vê que tem uma ênfase dentro da questão de exercitação do corpo. Tem uma complexidade um pouquinho, tem, né? Mas aí a gente consegue perceber que tem gente que consegue plantar bananeira, tem gente que consegue dar uma estrelinha e que também fazem parte do contexto dos exercícios ginásticos. Barras paralelas e barra fixa. As barras paralelas, na verdade, ela consiste em duas barras idênticas, uma do lado da outra, certo? E o atleta ele vai fazer seus exercícios parecido com o que faz no cavalo, porém sem o movimento de tesoura, certo? Então ele faz parada de mão, ele apoia os braços para fazer exercícios nessa barra. Já a barra fixa, ela é uma barra só e o atleta ele vai fazer movimentos rotacionais, certo? Então vai fazer piruetas, certo? E essa barra fixa, para que o atleta chegue para realizar esse exercício, ele precisa da ajuda do seu próprio técnico para subir em cima da barra, porque ela é um pouco alta, certo? Então vamos ver nas imagens como é esse exercício. Então, ó, na primeira, tá vendo ali? As barras paralelas são duas barras, uma próxima da outra, e eles vão fazendo os saltos, os mortais. E a barra fixa é uma barra só, tá vendo? Eles giram, fazem todos os seus movimentos e no final eles aterrissam no colchonete. Sobre esses aparelhos da ginástica, antes da gente ir para os aparelhos femininos. Os aparelhos da ginástica artística masculina, eles se diferenciam dos aparelhos da ginástica feminina pelo seguinte aspecto. Como eu falei, os homens eles precisam demonstrar nos seus exercícios como obrigatoriedade o elemento força e as mulheres vão demonstrar a flexibilidade. Mas aí também que vai persistir nesses exercícios para os homens é a forma também de domínio deles sobre os exercícios. Agora a gente vai ver os exercícios para as mulheres, que são 4 aparelhos. O salto sobre cavalo, como a gente já falou, que o ginasta corre, faz uma impulsão, ele salta sobre o cavalo, as mulheres fazem também o mesmo exercício. E o solo feminino. Tem uma diferença do solo masculino para o solo feminino, como eu falei no início. O solo masculino ele dura um tempo menor e ele não precisa ter música e não tem coreografia. Já o solo feminino, ele tem uma duração maior, mas tem a obrigatoriedade de ter a música, certo? E também alguns passos de dança. Então, por isso que o solo feminino tem uma diferença aí bastante significativa em relação ao masculino, certo? Mas aí, ó, o salto sobre cavalo da primeira imagem e na segunda imagem, o solo feminino. Também elas fazem os exercícios de saltos, de giros, de postura. O salto sobre cavalo masculino e feminino são os mesmos, tá certo? Quando a gente vai para o exercício de trave de equilíbrio, é um exercício que é só trabalhado pelas mulheres, tá certo? Então a trave de equilíbrio ela tem uma altura aí bem significativa e elas vão realizar saltos, acrobacias e mortais por cima da trave. Já as barras assimétricas é parecido com a barra fixa, só que são duas barras, uma mais alta e outra mais embaixo. E a ginasta vai sempre realizar os mesmos movimentos de rotação do corpo em relação aos saltos que elas vão realizar, né? As piruetas que vão ser realizadas sobre a trave, as barras assimétricas, ok? Então a gente vai observar na imagem. A primeira é a trave de equilíbrio, vê só que legal. Elas têm um domínio, né? Principalmente da coordenação motora, né? Um domínio das técnicas para não se desequilibrar da trave e cair. Caso ela caia, professor, da trave, o que acontece? Ela pode subir novamente e realizar a sequência, mas aí ela perde pontos, ok? Já as barras assimétricas, olha, você pode observar que são duas. Ela salta de uma para outra, sempre nesses movimentos rotacionais, certo? E também precisa da ajuda do técnico delas para levantar elas lá em cima das barras. Os aparelhos femininos eles vão ter que demonstrar o quê? Se o masculino, como eu falei, demonstra força, o feminino ele vai demonstrar a vertente artística, porque tem a questão da musicalidade associada com a música e a dança,
E ela vai ter que mostrar também a agilidade em relação aos exercícios, como a gente viu lá na trave de equilíbrio, tá certo? Então, em cada prova se realizam 2 conjuntos de exercícios. Um chamado de exercício obrigatório e o outro chamado de exercício livre, criado pelo próprio atleta. Então, a gente vai observar que na ginástica artística o atleta ele tem essa contagem de pontos dentro de uma competição, certo? Que são os elementos que já são pré-determinados que ele tem que fazer e eles podem criar. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é um atleta de ginástica artística chamado Daiane dos Santos, foi um ícone, onde ela fez o duplo twist carpado, certo? Um exercício de criação dela, certo? Então, ficou conhecido também esse exercício como movimento dos Santos, né? Porque ela criou e ela conseguiu aí bastante prestígio em relação a esse exercício, certo? E para a contagem desses pontos, a gente vai observar quais critérios que são avaliados aí na contagem dos pontos desses atletas. Então, a gente vai observar que tem a dificuldade, a combinação, certo? A originalidade dos exercícios e a execução. Então, são esses pontos aí que os árbitros lá, quando os atletas vão competir, eles pontuam, tá certo? E chegamos numa hora em que a gente vai observar que quais as brincadeiras, professor, que eu posso fazer na minha casa, certo? Que tem a ver com a ginástica artística. Então, eu selecionei aí 3 brincadeiras populares, certo? Que a gente pode estar realizando e que se assemelham com alguns elementos da ginástica artística. Então, nós temos o pula-carniça ou pula-sela, certo? Que se assemelha com o quê? O salto sobre cavalo, que a gente viu lá atrás, tanto para os homens quanto para as mulheres. O morto e vivo, né? Aquela brincadeira morto, vivo. Então, a gente pode estar utilizando o quê? As posturas que são utilizadas no solo, certo? E caminhar sobre um meio-fio. Na calçadinha, às vezes a gente está no meio-fio, tentando se equilibrar, utilizando elementos de equilíbrio. A gente faz menção à trave de equilíbrio. Claro, a trave de equilíbrio é bem alta, mas aí a gente quer trabalhar a questão do nosso equilíbrio, a gente pode fazer na calçadinha aí no meio-fio, tá bom? Então, como desafio da semana, eu apresentei essas 3 brincadeiras para vocês. O desafio é você tentar fazer essas brincadeiras aí no dia a dia de vocês. Tentar ir de uma forma lúdica ou com um irmão, com um primo, né? Mas sempre na companhia dos pais, por conta de uma questão de segurança, certo? Mas aí vocês podem, como desafio, desenvolver essas atividades em relação à ginástica artística. E a mensagem que eu deixo para vocês é: o importante é dar o seu melhor a cada dia. Então, cada dia mais a gente tem que estar se esforçando, a gente tem que estar buscando sempre o nosso melhor e sempre buscar evoluir dentro dos processos da nossa criatividade, dentro daquela questão daquilo que faz sentido e significado para a nossa vida. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? A gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima.